Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos fortalece e nos capacita, aquele que nos ensina. Aqui haja da nossa parte perseverança e que deposite nele a confiança, porque ele nos ensina que aqueles que nele depositam a confiança, tudo coopera para o bem daqueles que nele depositam a confiança, assim como jamais serão grandemente abalados. Ele é um alicerce seguro, a nossa pedra angular, do qual ele nos colocou num alicerce seguro e está constantemente, devido à nossa perseverança, aqueles que se dispõem a fazer a sua vontade, está sempre a santificar e purificar daqueles que não retrocedem segundo as atividades de outrora, mas como nova criatura que não se retrocede, mas que persevera dia após dia, alegrando juntamente com seu espírito a alegria que é o nome escrito no livro da vida daqueles que perseveram dia após dia, onde os seus olhos é como chama de fogo. A palavra diz: e os olhos como chama de fogo é candeia para os nossos caminhos. Estamos sempre a analisar, tanto no falar assim como no proceder, a fim de que não estejamos apanhados quando nosso Senhor vier como faltosos, mas sim como cumpridores, aonde só é possível pela orientação do seu Espírito, que é pronto e experimentado em toda boa obra, experimentado em dores, aonde ele disse: dores, na verdade, tanto os que estão no mundo como aqueles que perseveram com ele, mas ele nos ensina que vantagem tem um homem passar por sofrimentos e dores por fazer o mal, mesmo porque ele nos dá o exemplo, fazendo a benevolência, um homem experimentado em dores, do qual os meros mortais, muitos não o viram nele atração nenhuma, assim como muitos nos dias atuais. Mas aqueles que foram atraídos até Deus, do qual Deus nos atraiu até ele, ele diz: nenhum de vós se perderá, assim como através da sua revelação, não pelos meros mortais, mas através daquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo. Por isso estamos apartados de toda injustiça e perseveramos dia após dia, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina que é necessário perseverar nas boas obras, obras que só são possíveis através dele, juntamente com a fé. Se for podado por conta da incredulidade, se deixa de estar na obediência e condução do seu espírito, a sua fé é nula. E ainda que as suas primeiras obras eram de fidelidade, e se agora está sendo infiel, já não são possíveis de o justificar, assim nos ensina o Senhor. Por isso, perseveramos sempre na condução, sem desfalecer, rumo a um alimento sólido que nos concede sempre a consolidação da casa através do discernimento. Se discerne entre o bem e o mal, está constantemente a desviar do mal e andando em retidão segundo a sua benevolência, aonde ele nos ensina: não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Sejais retos, justos, segundo aquele que nos justifica. Ele é justo. Se vós estáis em mim, eu em vós, sejais santos, demonstrai
pelo vosso bom proceder, aqueles que têm o meu espírito. E assim perseveramos, sempre segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina. Filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo e sendo expulso. Vós já tendes vencido os falsos profetas, o anticristo. Quem é o anticristo, senão aqueles que se opõem à verdade, aqueles que, por não terem a verdade, não há libertação, não há cura, uma ferida que não há remédio para aqueles que assim a possuem, para curar a sua ferida, pois foram advertidos há anos e zombavam daquele que estava a advertir, e na verdade aquele que adverte não adverte por si, mas adverte pelo seu espírito. Zombaram do próprio espírito, e aqueles que blasfemam contra o espírito do Senhor, não há perdão. Ai de vós que conheceram plenamente a verdade e deram as costas aos santos mandamentos. Melhor seria não ter conhecido e agora dar as costas a eles, assim nos diz o Senhor. Por isso, melhor para aqueles que nele depositam a confiança e permanecem dia após dia fazendo a vontade do seu Senhor. E assim permaneceis sempre retendo a verdade. Vigiai sem cessar para que não caiam em condenação, assim como sabemos daquele que caiu e já foi julgado, o príncipe do poder do ar, aonde sempre maior o que está em nós do que aquele que já foi vencido, e juntamente com os seus conservos estão sendo expulsos, e os justos florescerão sobre toda a terra. Assim nos diz o Senhor. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E assim permaneceis segundo aquele que nos mantém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.